Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Conhecendo a Bíblia. E no vídeo de hoje vamos responder a um quiz bíblico de 20 perguntas de nível fácil, médio e difícil. Aqui, vamos mergulhar nas profundezas da Palavra de Deus enquanto testamos os seus conhecimentos. Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos à primeira pergunta. Pergunta de número 1. Sob o domínio de Assuero, quantas províncias existiam? Alternativa A, 118, alternativa B, 127, alternativa C, 134, alternativa D, 146. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, 127. Em Ester capítulo 1 e versículo 1 está escrito: no tempo de Assuero, aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Pergunta de número 2. Quais seguidores de Jesus receberam a designação Filhos do Trovão nas Escrituras? Alternativa A, Mateus e Filipe. Alternativa B, André e João. Alternativa C, João e Mateus. Alternativa D, Tiago e João. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Tiago e João. Em Marcos capítulo 3 e versículo 17 está escrito: Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa, filhos do trovão. Pergunta de número 3. Que tipo de enfermidade afligia Enéas e que foi curado por meio da intervenção de Pedro? Alternativa A, mudez. Alternativa B, paralisia. Alternativa C, hemorragia. Alternativa D, cegueira. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, paralisia. Em Atos capítulo 9 versos 33 ao 34 está escrito: achou ali certo homem, chamado Enéas, que havia 8 anos jazia numa cama, porque era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta e faze a tua cama. E logo se levantou. Pergunta de número 4. Na consagração do templo do Senhor, quantos bois Salomão sacrificou? Alternativa A, 22.000. Alternativa B, 19.000. Alternativa C, 17.000. Alternativa D, 15.000. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, 22.000. Em 2 Crônicas capítulo 7 versículo 5 está escrito: e o rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Pergunta de número 5. Com qual apóstolo a serva Rode ficou tão feliz que não pôde abrir a porta? Alternativa A, Filipe. Alternativa B, André. Alternativa C, Tadeu. Alternativa D, Pedro. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Pedro. Em Atos capítulo 12 versos 13 ao 14 está escrito: e, batendo Pedro à porta do pátio, uma criada chamada Rode saiu a ouvir. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Pergunta de número 6. Qual animal Jesus usou para exemplificar a dificuldade da entrada no céu para aqueles que confiam em suas riquezas? Alternativa A, baleia. Alternativa B, hiena. Alternativa C, camelo. Alternativa D, crocodilo. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, camelo. Em Marcos capítulo 10 e versículo 25 está escrito: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Pergunta de número 7. Como se chamava a serva de Lia, que era esposa de Jacó? Alternativa A, Zilpa. Alternativa B, Noemi. Alternativa C, Gidida. Alternativa D, Safira. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Silpa. Em Gênesis capítulo 30 versículo 10 está escrito: e Zilpa, serva de Lia, deu à luz um filho a Jacó. Pergunta de número 8. Quantas pedras Davi apanhou do ribeiro antes de enfrentar Golias? Alternativa A, uma pedra. Alternativa B, 5 pedras. Alternativa C, 4 pedras. Alternativa D, 7 pedras.
Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, 5 pedras. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 40 está escrito: tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e pô-las no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Pergunta de número 9. Como são chamadas as duas filhas de Labão, que se tornaram esposas de Jacó? Alternativa A, Ada e Zilá. Alternativa B, Ana e Abigail. Alternativa C, Maria e Marta. Alternativa D, Raquel e Lia. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Raquel e Lia. Em Gênesis capítulo 29, versículo 16 está escrito: e Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Lia, e o nome da mais nova Raquel. Pergunta de número 10. Qual era o nome original do profeta Josué? Alternativa A, Oséias. Alternativa B, Urias. Alternativa C, Jabes. Alternativa D, Jair. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Oséias. Em Números capítulo 13, versículo 16 está escrito: estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. Ora, Oséias filho de Num, Moisés chamou Josué. Pergunta de número 11. Em sua batalha, contra quem Gideão lutou? Alternativa A, cananeus. Alternativa B, amalequitas. Alternativa C, midianitas. Alternativa D, amorreus. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, midianitas. Em Juízes capítulo 6 e versos 15 ao 16 está escrito: replicou-lhe Gideão: ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como a um só homem. Pergunta de número 12. Qual profeta precisava manter suas mãos erguidas, para assegurar a vitória de Israel sobre seus adversários? Alternativa A, Joel. Alternativa B, Moisés. Alternativa C, Daniel. Alternativa D, Abacuque. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Moisés. Em Êxodo capítulo 17, versículo 11 está escrito: e acontecia que quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel, mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Pergunta de número 13. Quais discípulos de Jesus perguntaram a ele se tinham permissão para invocar fogo do céu? Alternativa A, Mateus e Filipe. Alternativa B, João e Mateus. Alternativa C, Pedro e André. Alternativa D, Tiago e João. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Tiago e João. Em Lucas capítulo 9, versículo 54 está escrito: vendo isto os discípulos Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir como Elias também fez? Pergunta de número 14. De que são feitas as portas do muro na Nova Jerusalém? Alternativa A, pérola. Alternativa B, esmeralda. Alternativa C, topázio. Alternativa D, rubi. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, pérola. Em Apocalipse capítulo 21 e versículo 21 está escrito: as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era de uma só pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, transparente como o vidro. Pergunta de número 15. Conforme a profecia de Isaías sobre a vinda de Jesus e a paz futura, qual criatura habitará harmoniosamente junto ao cordeiro? Alternativa A, o leopardo. Alternativa B, a raposa. Alternativa C, o lobo. Alternativa D, o urso. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, o lobo. Em Isaías capítulo 11, versículo 6 está escrito: morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o leão novo e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. Pergunta de número 16.
Por qual corpo houve uma contenda entre o arcanjo Miguel e o diabo? Alternativa A, de Elias. Alternativa B, de Moisés. Alternativa C, de Enoque. Alternativa D, de Noé. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, de Moisés. Em Judas capítulo 1 e versículo 9 está escrito: mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Pergunta de número 17. Qual é o material utilizado na construção dos muros da Cidade Santa? Alternativa A, turmalina. Alternativa B, diamante. Alternativa C, safira. Alternativa D, jaspe. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, jaspe. Em Apocalipse capítulo 21 e versículo 18 está escrito: um muro era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Pergunta de número 18. Em qual lugar Deus causou a confusão das línguas entre as pessoas? Alternativa A, Nínive. Alternativa B, Monte Sinai. Alternativa C, Torre de Babel. Alternativa D, Monte Carmelo. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Torre de Babel. Em Gênesis capítulo 11 versículo 9 está escrito: por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Pergunta de número 19. Após participarem da Santa Ceia, para onde Jesus e seus discípulos se dirigiram? Alternativa A, a cidade de Jericó. Alternativa B, ao deserto da Judéia. Alternativa C, ao Monte das Oliveiras. Alternativa D, à região de Samaria. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, ao Monte das Oliveiras. Em Mateus capítulo 26 e versos 29 ao 30 está escrito: mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que convosco beba novo, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pergunta de número 20. Qual foi o líder que, por meio de oração, fez com que o sol e a lua parassem temporariamente? Alternativa A, Davi. Alternativa B, Josué. Alternativa C, Isaías. Alternativa D, Moisés. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Josué. Em Josué capítulo 10 e versos 12 ao 13 está escrito: então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel: Sol, detém-se sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro de Jazar? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Estamos chegando ao fim do nosso quiz bíblico. Me conte nos comentários quantas perguntas você acertou. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.